Agora vamos à contagem dos prazos, né? Algo que muita gente tem um certo medo, tem um pouquinho de receio, tem uns detalhezinhos, mas não é difícil não. Vocês vão ver que vocês vão aprender. Olha só, primeira coisa, pessoal, contagem dos prazos. O dia Exacó, como eu falei com vocês, é o começo do prazo, é o dia do início. E o dia Exaquém é o dia do fim. Como que a gente não vai confundir Acó com Aquém? Acó aqui, Acó aqui, Aquém além. Então, o começo Acó, Aquém, além é o dia que termina o prazo, tá? E aí, o que acontece? O artigo 224, ele traz pra gente expressamente que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, salvo disposição em contrário. Mas qual que é a regra? O que é que nos interessa? Que os prazos vão ser contados sempre excluindo o dia do começo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o dia Exacó nunca se conta, né? O dia Exacó não se conta. A gente, quando pega o prazo para poder fixar o dia Exacó e o dia Exaquém, é importantíssimo fixar o dia Exacó, porque é a partir dali que eu vou começar a contagem. Mas sempre vou riscar do meu calendário o dias Acó. Não se preocupem que eu trouxe calendário, eu vou mostrar para vocês como é que é feito, tá? Então, olha só, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Observe que aqui eu estou diante de duas situações distintas. Uma é o prazo para ser praticado um ato processual físico, num processo físico. A outra é o prazo processual para ser praticado um ato no processo eletrônico. Então, quando o processo é físico, eu falei com vocês que é importante, além de saber o dia e de saber que, em regra, os atos são praticados de 6 da manhã às 8 da noite, eu preciso saber que horas o fórum abre e que horas o fórum fecha. Então, se por acaso num determinado dia o fórum abre mais tarde, como por exemplo na quarta-feira de cinzas, né, vai abrir mais tarde, então nesse caso o processo, se ele tem um prazo ali naquele momento, naquele dia, eu não vou, se o meu prazo termina naquele dia, porque é considerado dia útil, eu não vou poder considerar este dia como o último dia, porque o legislador entendeu que não seria justo com o advogado fazer com que ele tenha menos horas para praticar um ato físico. Então, se a princípio ele teria X horas, ele tem que considerar aquele dia inteiro de praticar o ato. Então, se vai, por exemplo, abrir mais tarde, ele vai perder algumas horas, então não é justo. Então, entenderam que isso seria o mais adequado, ou seja, qual é o próximo dia útil? Seria quinta-feira? Então, quinta-feira é o último dia para se praticar o ato. Mesmo que na minha contagem ele termine nessa quarta-feira, tá? Outra situação, o fórum fechou mais cedo. Aconteceu alguma situação, né, pontual ali, por exemplo, por motivo de luto, e o fórum fechou mais cedo. Ele encerrou o seu expediente mais cedo. Mesma coisa. Entende-se que o advogado não pode ser prejudicado por conta disso, por conta do fórum ter fechado mais cedo. Então, se o prazo dele era o último dia, o dia que ele não teve o horário inteiro para cumprir o ato processual, vai ser protraído, ou seja, vai ser jogado para frente, né, para o próximo dia útil seguinte, tá? Então, sempre que o expediente forense iniciar mais tarde ou terminar mais cedo. Isso para os processos físicos. E o processo eletrônico? Um advogado deixou para praticar um ato processual no último dia do prazo e naquele dia o PJE não abriu. O PJE passa por muita instabilidade, vocês devem saber, pelo menos ter ouvido falar sobre isso. Então, ainda estamos passando por um processo de adaptação do sistema eletrônico, é muito recente. Por isso que vez ou outra, isso acontece, tá? Então, a indisponibilidade do sistema, o sistema fica fora do ar. Bom, quando isso acontece, o advogado, ele deve fazer um print da tela para comprovar isso, mas quando é algo geral,
o próprio juízo, né? O próprio Tribunal de Justiça expede um termo declarando que o sistema ficou fora do ar, uma certidão de indisponibilidade do sistema. E aí isso é o suficiente para juntar no processo e mostrar o porquê que você não cumpriu o prazo naquele dia, tá? Então observem que isso é importante também. O próximo dia útil seguinte nessas duas situações, tá bom? No caso de uma indisponibilidade de mais dias, é o que eu falei com vocês, o próprio tribunal expede uma certidão e aí quando regulariza é que termina o prazo, tá bom? Bom, parágrafo 2º do 224 diz que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Então, a gente viu que as intimações, elas são, né, via de regra, eletrônicas, ou seja, elas são feitas através de uma publicação no Diário de Justiça Eletrônico, próprios sites dos tribunais. E aí, esse Diário de Justiça Eletrônico, é interessante vocês saberem isso, porque primeiro se disponibiliza uma informação e depois tem a publicação oficial. Quando tem a disponibilização, se o advogado estiver atento, ele vê no dia que disponibilizou, ele ganhou, foi mais prazo para ele, né? Mas a publicação, ela é contada a partir do primeiro dia útil seguinte. Por quê? Porque imagina que uma disponibilização foi feita numa sexta-feira à noite. Então, a publicação, ela só vai ser na segunda-feira. E essa segunda-feira seria, vamos dizer, o primeiro dia do prazo, o dies aquo, tá? Então, disponibiliza num dia, publica-se no primeiro dia útil seguinte. Por que isso? Porque, às vezes, como eu falei com vocês, se disponibiliza algo no final do expediente. E isso não teria maiores consequências, porque a publicação sempre vai se dar no primeiro dia útil e ela vai se dar ali mais para o início do expediente, tá bom? Bom, parágrafo 3º fala que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir a publicação. É o que eu expliquei para vocês, né? Se publica no primeiro dia útil seguinte, a contagem no primeiro dia útil que seguir a publicação. Não preocupem em entender isso agora, porque eu trouxe exercício para fazer com vocês. Exercícios de contagem de prazo com calendário para entender, tá? Por enquanto, vamos apenas registrar, né, o que a lei diz, quais são as regras para essa contagem de prazo e para entender mesmo vai ser no exercício, tá bom? O 231, pessoal, é um artigo muitíssimo importante, porque ele traz pra gente o dies aquo geral, assim, geral. Ou seja, o começo do prazo a partir das comunicações processuais. O que considera o começo do prazo? Então, olha só. Salvo disposição em sentido diverso, a lei sempre vai fazer uma ressalva porque vai mostrar que nunca pode ser uma regra absoluta, né? Considera-se dia do começo do prazo, ou seja, dies aquo. Olha só, o que eu fiz? Primeiro, ao invés de eu pegar o artigo 231 na ordem que ele está, eu separei, eu agrupei ele por blocos que fazem sentido para facilitar a memorização de vocês. Então aqui, no 1 e no 2, tá na ordem, mas para frente vocês vão ver que eu mudei um pouquinho a ordem. Então vamos lá. Em duas situações, o CPC diz que o dia do começo do prazo é o dia da juntada. Juntada do quê? Depende. Juntada do AR, do aviso de recebimento, ou do mandado cumprido. Vamos lá. Estamos falando de citações e intimações. Por isso que tivemos a aula de citação e a aula de intimação antes de aprender a contagem. Senão vocês não vão entender nada. Então, eu sei que uma parte foi citada. Ela foi citada pelo oficial de justiça. O oficial de justiça citou a pessoa numa sexta-feira, mas ela só juntou no processo o mandado cumprido assinado pelo réu na outra sexta-feira. Então, só na outra sexta-feira que eu tenho o começo do prazo. Não é o dia que a pessoa foi citada, mas é o dia que é juntado no processo.
A mesma coisa acontece quando é feito pelo correio. Só que ao invés de ser uma assinatura da pessoa no mandado cumprido, que é entregue pelo oficial de justiça, é aquele AR, aquele aviso de recebimento. O carteiro, quando ele entrega, eu ensinei para vocês que ele exige a assinatura, ele exige que a pessoa que está recebendo assine o aviso de recebimento. Por que ele exige isso? Sem isso, a citação é inválida, gera nulidade. Então, ele precisa disso para poder entregar na secretaria e isso vai ser juntado no processo. Sendo juntado no processo, a partir da data da juntada, começa o prazo para praticar o ato. Nesse caso, para o réu se defender. Deu para entender? Duas situações juntadas. Quais? Citações e intimações feitas pelo correio ou pelo oficial de justiça. Juntada do quê? Correio é a juntada do AR, aviso de recebimento. Oficial de justiça, a juntada do mandado cumprido. Certo? Bom, o parágrafo 4º, trouxe ele também, passei ele na frente, porque ele diz respeito ao inciso 2, né? Então ele fala o seguinte, que se aplica a citação com hora certa, ou seja, citação com hora certa, aquela que o oficial de justiça suspeita da ocultação do réu e ele procura, marca a hora para voltar, a gente já viu. Então, a citação por hora certa também acontece dessa forma. Não é no momento em que é feita a citação, mas da juntada da citação por hora certa, do mandado cumprido de citação por hora certa, tá bom? Pessoal, então nós vimos duas situações que o prazo começa a contar da data da juntada. Mais uma situação é essa do inciso 6. Ela ficou separada porque ela tem algumas características aí. O que vimos sobre cartas? Vimos que cartas elas são expedidas quando o ato tem que ser praticado fora da sede do juízo. Numa situação em que o réu ele precisa ser citado fora da sua comarca, o juiz aonde o processo corre vai fazer a solicitação, vai expedir uma carta precatória para a localidade onde esse réu se encontra. E lá, né, vai ter uma vara específica ou na ausência dessa vara, a primeira vara do competente, né? O juiz vai abrir um processo, vai determinar, vai despachar para que o oficial de justiça realize a citação desse réu. Muito bem. Nesse caso, vai ser feita uma comunicação entre os juízos. O juízo deprecante é quem emite a carta e o juízo deprecado é quem recebe a carta. Nesse caso, quem recebe a carta vai comunicar assim que ela for cumprida com o juízo deprecante. Então, aonde o réu estiver, o oficial de justiça conseguindo citá-lo, vai haver essa comunicação. O juiz de lá comunica com o juiz daqui que expediu essa carta. A data da juntada dessa comunicação, a data da juntada do comunicado, esse comunicado ele é eletrônico. Ó, realização da citação e intimação imediatamente informada por meio eletrônico. A data dessa comunicação eletrônica, ela é considerada a data do começo do prazo para se praticar o ato. Ou seja, se é uma citação, quando juntar a comprovação de que ela foi feita lá onde o réu se encontra, começa a contar também o prazo para que o réu apresente a sua defesa, que vai ser 15 dias úteis, tá certo? Agora, não havendo essa comunicação por meio eletrônico, a gente tem uma segunda situação, ó. A data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida. Imagina que lá onde o réu está, não comunicou com o juiz daqui que houve essa comunicação, só devolveu a carta cumprida. Tudo bem, então, devolveu a carta cumprida, essa carta cumprida ela é anexada no processo e a data que ela é colocada, que ela é juntada no processo, é a data considerada começo do prazo, tá bom? Então, 3 situações de juntada. Juntada quando é feito por correio, do aviso de recebimento. Juntada, quando é feito pelo oficial de justiça, do mandado cumprido, contando que pode também acontecer por hora certa. E juntada da carta cumprida ou do aviso de cumprimento da carta, quando for feito por carta. Fechou? Maravilha! Vamos agora para situações de data. A data específica, é isso que eu quero falar com vocês. A data da ocorrência, olha só. Data da ocorrência, data da publicação ou o dia da carta. Cuidado para não confundir. Antes a gente estava falando data da juntada. Lembrando que a data que acontece e a data que é juntado no processo pode ter um lapso aí, pode ter um tempo. O oficial de justiça pode citar uma pessoa num dia e demorar 15 dias para juntar aquilo no processo. Então, é só quando junta
que a gente considera. Aqui não, aqui é a data específica, olha só. Data de ocorrência da citação e intimação quando ela se der por ato do escrivão ou chefe da secretaria. Lembra que eu falei com vocês que tanto a citação quanto a intimação, ela pode acontecer na secretaria pelo escrivão ou pelo chefe? Quer dizer, significa que a pessoa teve um comparecimento espontâneo lá, existe uma ordem de citação ou uma ordem de intimação para aquela pessoa, e aí o próprio escrivão, o chefe da secretaria, pode realizar. Afinal de contas, não faz sentido falar assim, ô doutor, eu tenho aqui intimação para o senhor, falar com o advogado, por exemplo. Mas peraí, não, esqueci, não posso te intimar, a intimação vai ser feita posteriormente. Ele está lá na secretaria, não é? Então, não tem problema nenhum, tá? O escrivão, ele também tem fé pública, assim como o oficial de justiça, ele faz essa comunicação. E aí é a data que está lá. Não é a data da juntada, é a data que aconteceu lá a ocorrência, tá? Bom, além disso, nós temos a data da publicação. Isso aqui a gente viu no 224, que falou assim, disponibiliza num dia. Publicação será no primeiro dia útil após a disponibilização, não é isso? E aí, por que eu preciso saber a publicação no Diário de Justiça Eletrônico? Porque nesses prazos do 231, não aparece pra gente como começo do prazo o dia da disponibilização. Então, se eu não sei que a publicação ela acontece no dia útil seguinte à disponibilização, como eu aplico a data da publicação? Deu para entender? Então, disponibiliza num dia, publica no primeiro dia útil seguinte e eu preciso saber a data da publicação porque ela é o dia do começo do prazo, tá? E quando a intimação se der por diário eletrônico ou também pelo diário impresso. Lembrando que, em regra, a gente utiliza o diário eletrônico e, na sua falta, o diário impresso, tá? E o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório da secretaria. Processo físico, a parte, através do seu representante, do seu advogado, vai lá para fazer a retirada do processo. Abriu-se vista, né? O escrivão, ele fez o termo de vista, abriu vista, por exemplo, a parte autora para se manifestar. Como o processo é físico, ela vai ter que fazer a carga, a retirada do processo na secretaria, e aí, neste momento, ela está sendo intimada. Esse é o dia do começo do prazo, o dia da carga. Então, observa que aqui nós temos 3 situações que eu não considero juntada, eu considero o dia exato que aconteceu. O dia que publicou, o dia da ocorrência e o dia da carga. Pessoal, agora nós temos ainda 2 situações e essas são um pouquinho mais complexas, porque elas falam pra gente dia útil seguinte. Caramba, né? O legislador quis embolar mesmo nesse finalzinho aí. Então, data da juntada estava tranquilo, data da ocorrência mais fácil ainda. Agora, dia útil seguinte. Então, vamos ver quais são elas, ó. Dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. O que a gente viu sobre as comunicações feitas por edital? Que o juiz, ele fixa um prazo que varia de 20 a 60 dias. É um prazo judicial aí. Vamos fazer a classificação desse prazo. Ele é judicial. Por que ele é judicial? Porque a lei traz uma margem, mas quem vai fixar o prazo é o juiz, né? Então, o juiz fixa um prazo de 20 a 60 dias para, vamos dizer assim, para que aquele edital ele tenha uma validade, ou seja, para que tenha um certo tempo hábil de que aquelas pessoas que foram intimadas ou, no caso, citadas, elas tomem ciência daquela comunicação. Então, se fixou 20 dias, quando terminar esse prazo, no 20º dia, eu só vou considerar o começo do prazo no primeiro dia útil seguinte. Então, se terminou o prazo numa sexta-feira, o começo do meu prazo é só na segunda-feira. Por quê? Porque imagina, seria, vamos dizer assim, não seria estranho, né? A gente considerar o primeiro dia do prazo, o dia que terminou o prazo do edital? Não faz sentido. Então, terminou hoje, primeiro dia útil seguinte. Nós não vamos começar a contagem no final de semana, porque o prazo só é contado em dias úteis. Então, por isso que aparece pra gente primeiro dia útil seguinte, certo? Além disso, a situação da consulta eletrônica. Então, olha só, prestem bastante atenção aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No processo judicial eletrônico,
os advogados, né, eles têm acesso a um sistema que só eles conseguem acessar, né? Só o judiciário consegue acessar. E o advogado, com o seu token, com a sua assinatura digital, ele entra na sua página e recebe as comunicações ali. O que acontece? Essa comunicação, ela é privada daquele advogado que está inscrito naquele processo, tá? E não é aberta para todo mundo, não. Não é aquela publicação no Diário de Justiça Eletrônica que todo mundo vê, não. Ela vai para a comunicação ali, para o processo judicial eletrônico do advogado, para o sistema que o advogado está. E aqui é só para vocês entenderem o seguinte: quando tem uma disponibilização lá no sistema para o advogado ver, uma intimação para ele praticar um ato para a parte, por exemplo, tem um prazo para o advogado ler essa comunicação. Porque entende-se que o advogado precisa de um tempo para entrar, para ter acesso, e depois que vai contar separado um prazo para ele praticar. Então ele tem um prazo só de leitura, um prazo só para ter acesso. Esse prazo é definido pela Lei 11.419 de 2006, que é a lei do PJE, que é um prazo de 10 dias corridos. Então não são dias úteis. O prazo de leitura são 10 dias corridos. Disponibilizou na sexta-feira, no sábado já vai começar a contar o dia para ele, né? Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês, importante. Esse prazo de leitura, ele pode ser dispensado pelo advogado. Como assim? Ué, imagina que disponibilizou hoje e o advogado estava online. E ele recebe um e-mail quando é disponibilizado para ele. Aí ele fala assim, deixa eu ir lá ver. Se ele abre e acessa o sistema naquele momento, ele abriu mão do prazo de 10 dias de leitura. Deu para entender? Então, se o advogado tem acesso, se o advogado ele lê isso antes, significa que ele está abrindo mão do prazo de leitura. Outra pergunta, né? Outra situação. Se por acaso passou 10 dias e o advogado não abriu o sistema, o que acontece? Automaticamente o prazo para praticar o ato processual vai contar. Então é considerado razoável. Se o advogado fica 10 dias sem abrir o sistema dele, pode esquecer da vida, né? Então ele tem que ter esse acesso, até porque ele é comunicado, como eu falei com vocês, ele recebe um aviso por e-mail de que chegou alguma coisa para ele lá. Então ele pode esperar, eu vou esperar porque eu tenho 10 dias, ou ele pode ter esse acesso antes e aí ele está abrindo mão do seu prazo de leitura. Deu para entender isso? Eu até coloquei para vocês aqui, olha só. Aqui na frente, eu coloquei para vocês depois da contagem, né? Foi isso mesmo. Eu coloquei para vocês uma situação de uma resolução do próprio CNJ que explica como que é feito o prazo de leitura. Mas só para a gente não perder o gancho do 231, para a gente não sair do 231, guarda isso neste primeiro momento. O advogado ele tem 10 dias corridos para ler e ele tem, depois que terminar este prazo, ele tem um prazo para praticar o ato. Então, olha o que fala aqui do dia útil seguinte. Dia útil seguinte é consulta. Porque essa consulta pode ser final de semana. Essa consulta pode ser numa sexta-feira à noite. Então, o primeiro dia do meu prazo é o primeiro dia útil seguinte, tá? Dia útil seguinte à consulta. Ah, mas peraí, você acabou de falar, professora, que às vezes o advogado deixa passar 10 dias e não olha. Não tem problema não. Qual era o último dia para ele ler? Qual era o 10º dia para ele ler? O 10º dia para ele ler era a quinta-feira? Então o prazo começa a contar na sexta-feira, tá? Dia útil seguinte à consulta, ou não havendo a consulta, o dia útil seguinte ao término do prazo de leitura, tá bom? Olha aqui. Dia útil seguinte à consulta, ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação e intimação for eletrônica. Certo? Cuidado, porque citação e intimação eletrônica é diferente de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, tá? A disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico é pública, qualquer pessoa entra e tem acesso ao Tribunal de Justiça. A comunicação eletrônica, ela é feita diretamente ao advogado daquela parte. Fechou? Bom, eu coloquei aqui também, ó, sendo a comunicação eletrônica, terá a parte 2 prazos distintos, só para concluir isso com vocês. Um prazo de 10 dias corridos para leitura e outro prazo em dias úteis para a prática do ato processual.
Prazo de leitura sempre 10 dias corridos. Prática para o ato processual pode variar, porque pode ser, por exemplo, que ele é um momento dele apresentar uma réplica à contestação, aí são 15 dias. Ou pode ser prazo para ele apresentar alegações finais, são 30 dias. Então depende qual é o ato que ele vai praticar. O prazo para leitura sempre 10 dias corridos e o prazo para praticar o ato processual sempre em dias úteis, podendo variar, tá certo? E aí, eu coloquei para vocês, importante aqui, algumas observações antes da gente ir para a contagem para os exercícios. Olha só, o prazo para contestar é comum a todos os réus. Se eu tenho 2 réus, por exemplo, eles têm um prazo de 15 dias úteis para apresentar a defesa deles. Mas aí vocês podem perguntar, mas espera aí, eu vou citar um réu, depois eu vou demorar para citar outro réu? Não necessariamente eu vou citar os réus e vou juntar no processo, no mesmo dia, a comprovação dos 2. Aí, nesse caso, eu considero a juntada do último. Olha só, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos incisos 1 a 6 do caput. Ou seja, nas outras situações todas ali, se eu tenho mais de um réu, eu considero sempre a última juntada no processo para contar o prazo para todo mundo. Mas o prazo é comum. Lembra da classificação de prazo comum? O prazo para contestar é comum. Bom, prazo de intimação são particulares, ou seja, eles são destinados exclusivamente a um sujeito do processo. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Então, juntada da comprovação da intimação, separado para um, separado para outro. Se eu juntei para o José num dia e juntei para o Pedro no outro, eu vou considerar a partida juntada de cada um para eles praticarem o prazo, para eles praticarem o ato processual, tá bom? Então, citação é comum para todos. Havendo mais de um réu, eu considero o último prazo, a última juntada, né? E, no caso da intimação, o prazo é separado. Então, isso é o que a gente precisava saber do 231 na fixação do começo do prazo. Mas o que eu falei com vocês do 224? O prazo processual será contado excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Ou seja, o que nós vimos nos incisos do 231 são dia do começo, são dias que eu vou cortar, são dias que eu vou excluir, eu não considero para a contagem. Então, vocês precisam saber isso. É diferente eu falar aqui começo do prazo e contagem do prazo. Começo do prazo é o dia exacó, é o dia que eu excluo por força do 224. Agora, contagem do prazo, eu preciso saber o começo, porque senão eu nunca vou conseguir começar essa contagem, né? A contagem, ela vem logo depois que eu excluir esse dia do começo, tá? Então, olha só. O começo do prazo estabelecido no 231 somente é aplicado na contagem de prazos processuais. Quando o ato tiver que ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participar do processo sem a intermediação do representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Então, lembre-se, o prazo 231 é prazo processual, destinado ao advogado. Se a parte tiver que comparecer pessoalmente, se a parte tiver que fazer alguma coisa, eu não olho o 231, eu olho a data que aconteceu a efetiva comunicação, tá? E aí vamos então para o nosso primeiro exercício, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Se o mandado de citação feita pelo oficial de justiça foi juntado no dia 6 de maio, eu peguei um calendário aleatório, peguei um mês que eu gosto, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, ó, a citação foi juntado, o mandado no dia 6 de maio, segunda-feira. O dia da juntada é o dia exacó, 231, inciso 2. Ou seja, se juntou na segunda, dia 6, esse é o meu dia exacó. Se a questão pergunta qual é o dia exacó do prazo ou o dia do começo, é o dia 6, é o dia da juntada. Mas e a minha contagem? O que eu falei? O dia exacó eu não conto.
Ai, eu não conto ele. Eu preciso saber qual é ele para eu riscar do meu calendário. Entenderam? Eu preciso saber qual é o dia Zacó para eu riscar do calendário. Ele não é contado, tá? E aí eu começo a contar a partir do que dia? Eu começo a contar a partir do próximo dia, se for útil. Então, terça-feira é dia útil, quarta-feira também, e aí eu vou contar. Se eu tenho 5 dias, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. O meu prazo termina, o meu diz a quem é o dia 13. Por quê? Porque é o 5º dia, de acordo com o prazo que foi fixado pela lei ou pelo juiz. Eu tinha 5 dias para praticar, então são 5 dias úteis, eu não conto os finais de semana, né? Ah, mas o dia 13 entra? Entra, porque o 224 fala que eu só excluo o primeiro dia. Eu só excluo o dia do começo, mas o último dia entra, o último dia conta. Ah, e até que horas eu posso praticar o ato? Depende, o meu processo é físico, eu tenho que olhar que horas que o fórum abre, que horas o fórum fecha, para praticar o ato. Ah, não, meu processo é eletrônico, então eu tenho até a última hora do dia 13 para praticar o ato. Última hora de onde eu estou? Última hora de Brasília? Não, última hora é onde o ato vai ser praticado. Se eu estou com um processo no Acre, eu tenho que ficar atenta ao horário do Acre. Deu para entender? Muito bem. Então é assim que faz a contagem, não é difícil. É importante só vocês lembrarem que no primeiro dia eu sempre risco do meu calendário. Os dias que estão no 231 são riscados do calendário. Mas eles são importantes porque eles que começam pra gente. O prazo não começa sempre depois deles. Então eu preciso saber qual é o meu dia do começo, tá? E aí, olha só. Se por acaso o dia 8 fosse feriado, eu ia pular o dia 8, né? Então aqui, ó, imagina que é um feriado, por exemplo, aqui no dia 8. Eu venho aqui no dia 7, 1. Aí eu pulo o dia 8. 2, dia 9, tá? Aí 3, pulo sábado e domingo. 4, o meu prazo ia terminar no dia 14, terça-feira. Tá? Ah, não, o feriado foi na quinta, dia 9 e sexta não teve expediente forense. O que eu falei com vocês? Dia que não tem expediente forense não se conta prazo, porque é considerado dia não útil, é feriado para o CPC. Então, o que eu vou contar? Eu vou contar até a quarta-feira e depois eu retomo na segunda-feira. Sempre pulo finais de semana, feriados e dias que não há expediente forense. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo? Houve uma publicação no dia 17 de maio, sexta-feira. Então, publicou no dia 17 de maio, sexta-feira. A data da publicação é considerada dia Zacó, não é isso que eu falei com vocês? A data da publicação é considerada dia Zacó, que é o dia que eu risco do meu calendário. Então, esse dia você exclui e começa a contagem no dia seguinte, se for útil, mas dia 18 não é dia útil. Então, eu não posso começar a minha contagem no dia 18, eu só posso começar a minha contagem aonde? No dia 20, segunda-feira. Então, se eu tenho 5 dias, gente, eu coloquei um prazo de 5 dias só para ficar mais fácil, tá? Mas o prazo pode ser 10, pode ser 15, pode ser 30, só que aí eu teria que colocar o calendário do ano inteiro, né? Então, eu coloquei 5 para a gente ficar mais fácil de entender. Se o prazo são 5 dias, eu tenho 2, 3, 4, 5. Meu prazo termina no dia 24, sexta-feira. Então, meu dia Zacó é 24, meu dia Zaquém é 24. Lembrando que o horário para praticar o ato vai depender se ele é eletrônico ou físico. Fechou? Observa que eu risquei a publicação. Vou só mudar o exemplo. Vou usar o mesmo calendário e vou mudar o exemplo. Presta atenção aqui. Aqui fala que a publicação foi dia 17 de maio, mas vamos mudar o exemplo. Vamos dizer que disponibilizou no Diário de Justiça Eletrônico no dia 17 de maio. E aí você vai ficar desesperado. Aí você vai olhar o 231 e vai falar, ué, não tem no 231 nada falando de disponibilização. Pronto, e agora? Como eu conto esse prazo? Por isso que eu falei que era importante ver o 224. Porque lá fala pra gente, no parágrafo 2º ou 3º, se eu não me engano, fala o seguinte: o dia da publicação será o primeiro dia útil seguinte à disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico. Ah, então se disponibilizou no dia 17,
Para eu saber o dia da publicação, eu tenho que ver se o dia seguinte é útil, mas dia 18 não é útil. Então só vai publicar na segunda-feira. Ah, então publicou na segunda-feira, é o meu dia Zacó. Mas espera aí, cuidado para não contar a segunda-feira, porque a publicação eu vou riscar do meu calendário. E aí eu vou contar a partir do dia 21. Deu para entender? Cuidado com essas situações então. Não é difícil, mas são detalhes e demandam atenção de vocês. Certo? Pessoal, mais um exemplo, eu trouxe 3 exemplos distintos para vocês. Esse exemplo é o exemplo dos 10 dias corridos da contagem na intimação eletrônica. Olha só. A parte consultou a comunicação eletrônica no dia 9 de maio. Quinta-feira. O começo do prazo, portanto, será o primeiro dia útil após a consulta, porque o 231, inciso 5, fala pra gente. Cuidado, hein? Não é o dia que se consultou, é o primeiro dia útil seguinte. Então, significa que se eu consultei no dia 9, eu vou contar o primeiro dia útil após, dia 10. Então, aqui significa que vai ser o começo do prazo, vai ser o dias Acó. Certo? Então, o dia 10, pessoal, é o dia que eu vou fazer o quê? Que eu vou riscar do meu calendário. E vou começar a minha contagem no próximo dia, só contando os dias úteis. Então, eu só vou começar a contar o quê? Dia 13. Certo? Tranquilo? Ah, e se por acaso esse advogado, ao invés de ter consultado a comunicação no dia 9, o último dia do prazo dele foi dia 9. Ele teve 10 dias, ele não leu, ele não consultou, terminou no dia 9. Mesma coisa. Dia 10 seria o primeiro dia útil seguinte, é o dia que eu não conto, a contagem começaria no dia 13. Mesmo raciocínio, tá bom? Então, para a gente encerrar, eu trouxe para vocês o artigo 22 da Resolução 25 de 2016 do CNJ. Na verdade, essa resolução, ela substituiu a resolução número 185 de 2013, que falava a mesma coisa, tá? É o quê? Como que se dá essa contagem dos 10 dias corridos? E aí, olha só, o que acontece aqui? Fala pra gente que o dia inicial da contagem é o dia seguinte da disponibilização do ato de comunicação no sistema. Então, se disponibilizou num dia, na sexta-feira à noite, é o dia seguinte, não é dia útil, não. Ah, então sexta-feira, se sábado, mesmo não sendo dia útil, seria o primeiro dia de contagem, pessoal. Porque para contar dia corrido eu não preciso saber se é dia útil ou não, tá? Então eu vou contar 10 dias a partir do sábado, eu conto 10 dias corridos. Independente de ser ou não expediente, independente de ser ou não dia útil. Mas o último dia, olha o que o inciso 2 fala. O dia da consumação é o 10º dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário ou o primeiro dia útil seguinte. O último dia não pode se dar no feriado, o último dia não pode se dar no final de semana, o primeiro dia de contagem sim, tá? Então, se terminou o prazo no domingo, significa que o meu dia de contagem é segunda, o último dia é segunda. E significa, portanto, se terminou na segunda, o meu dia Zacó é terça. Só que o dia Zacó eu não conto, só vou contar o prazo a partir da quarta. Deu para entender? Então, por isso que tem que tomar cuidado. Às vezes eu vou riscar 2 dias no meu calendário ao invés de 1. Às vezes o advogado ganha 2 dias ao invés de 1, tá bom? Bom, de modo geral, esse prazo de 10 dias, como ele é contado em dia corrido, eu não vou pular feriado, eu não vou pular final de semana. Eu só preciso considerar se tem dia útil no último dia. No primeiro pode ser no sábado, pode ser no feriado, mas no último dia não.
Pessoal, olha só, eu vou esticar essa aula um pouquinho, porque nós estamos terminando prazos e atos processuais. Nós vamos iniciar um assunto totalmente diferente. Então, vai ficar um pouquinho mais longa, mas é só para a gente não perder o raciocínio. Nós vamos acabar um bloco grande aí de atos processuais, tá bom? Olha só, em relação aos exercícios, assistam mais de uma vez, repitam esses exercícios, porque é importantíssimo vocês aprenderem essa contagem aí, tá? Vocês mesmos podem utilizar alguns exemplos, utilizando o que o 231 diz, criar alguns exemplos a partir dali para poder treinar essa contagem, tá bom? Então, existem alguns prazos diferenciados que eu falei com vocês em relação ao litisconsórcio, que o prazo para contestar para os réus é comum, mas tem algumas situações que o prazo pode ser em dobro. Vamos dar uma olhada no que o 229 diz? Os litisconsortes, ou seja, pluralidade de partes no mesmo polo do processo, que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. É já uma prerrogativa, não precisa requerer. Prazo em dobro quando eu tenho mais de um autor ou mais de um réu e eu tenho advogados diferentes em escritórios diferentes, porque senão não faz sentido o prazo ser diferente. Se eu tenho um único advogado que está defendendo os dois réus, o prazo pode ser igual, né? A ideia aqui foi facilitar o trabalho do advogado em processos físicos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Os eletrônicos, isso não cabe não. Por quê? Porque o eletrônico, o advogado tem acesso ao mesmo tempo que o advogado da parte contrária está vendo também. Então, não faz o menor sentido. Processo físico é aquele que eu preciso ir lá na secretaria, fazer a carga dele, levar ele para o meu escritório, abrir, procurar a folha, ler, vou escrever, né? Vou imprimir, vou juntar, levar o processo na secretaria para o escrivão fazer o termo de juntada, devolver o processo. Só depois disso que o outro advogado pode pegar o processo. Então, por isso, que se são advogados diferentes, em escritórios diferentes, o prazo é em dobro para qualquer manifestação, tá? Não se aplica a escritórios iguais, né? Não se aplica se o advogado, mesmo que seja advogados diferentes, estão no mesmo escritório, ele pode fazer carga e levar para o escritório e os dois usarem, então não tem necessidade. E também não se aplica para o processo eletrônico, tá? Em relação ao Ministério Público, em relação à Fazenda Pública e Defensoria, também temos algumas previsões. Por exemplo, o Ministério Público tem prazo em dobro para manifestar nos processos que terá início a partir da sua intimação pessoal. Essa intimação pessoal, carga, remessa ou meio eletrônico, né? Então, o membro do MP ele é intimado e ele tem prazo em dobro sempre. Então, a parte tem prazo de 15 dias, o MP vai ter 30. A parte tem prazo de 5 dias, o MP vai ter 10, tá? Sempre em dobro. Afinal de contas, entende-se que o MP tem uma demanda muito maior do que um advogado particular, tá bom? E a União, que é a Fazenda Pública, União, Estado, Distrito Federal, municípios, também tem o quê? Prazo em dobro para as suas manifestações processuais, todas, também contadas o quê? A partir da intimação pessoal, tá certo? O parágrafo 2º traz uma ressalva, fala que não se aplica o benefício da contagem quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio. Quando a lei falar que o prazo para a Fazenda Pública se manifestar é 30 dias, aí não se aplica prazo em dobro. Só se aplica o prazo em dobro quando eu for pegar um prazo comum e aí eu vou dobrar esse prazo. Cuidado, porque às vezes cai em prova falando que vai ter um prazo em dobro para se manifestar, em quádruplo para contestar. Não existe isso, tá? O prazo é sempre em dobro, ok? Ou, quando não tem um prazo especial já fixado na lei, eu mantenho aquele prazo que está na lei, tá bom? Pessoal, o lugar para praticar os atos processuais é a última coisa de atos processuais que a gente vai ver. Ou seja, nós vimos que tem um horário, nós vimos que tem um prazo, mas saber que o ato processual tem que ser praticado na sede do juízo é importante também, né? Onde o processo está correndo? Na primeira vara? Então, para eu praticar o ato, eu tenho que me destinar à primeira vara civil, por exemplo, né? Agora, tem situações que justificam o ato ser praticado fora. E aí é o 217 que traz pra gente, olha só. Podendo, no entanto, realizar-se em outro lugar,
em razão de deferência, interesse da justiça, natureza do ato ou obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Eu coloquei para vocês aqui embaixo exemplos de cada uma dessas situações. Então, o que seria em razão da deferência? O artigo 454, ele traz para a gente algumas situações que as testemunhas serão ouvidas no seu local de trabalho ou na sua residência. E eu estou falando de prefeito, governador, presidente, ministro. Então, essas pessoas, elas não precisam ir até a sede do juízo, mas um oficial de justiça vai até elas para ouvi-las, para elas prestarem depoimento. Cuidado aqui que vereador não entra no 454 não, tá? Só uma curiosidade, o vereador não entra, o deputado entra, mas o vereador não, tá bom? Bom, inspeção judicial é uma situação que é uma prova, ela é colhida, né, pessoalmente pelo juiz. O juiz vai até um determinado local para colher pessoalmente essa prova, acompanhado, obviamente, dos peritos, dos assistentes técnicos. Nesse caso, vocês concordam que, já que o juiz está saindo, é uma situação que o ato está sendo praticado fora? Então, é pela sua própria, o quê? Pelo próprio interesse da justiça. Está lá no 481, se quiser dar uma olhadinha na inspeção judicial. O que seria algo que, por sua natureza, não tem como ser praticado dentro da sede do juízo? Expedição da carta precatória, que a gente tanto viu. Eu vou expedir uma carta precatória para ouvir uma testemunha em outra comarca. Nesse caso, por sua própria natureza, o ato é praticado fora da sede do juízo. E por último, um obstáculo à prática, né? Um obstáculo à prática do ato que é arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Exemplo, uma parte rolou uma testemunha que tem uma deficiência e ela solicita que ela seja ouvida em casa. Se o juiz entender que tudo bem, né? E vamos aí, pelo amor de Deus, tá tudo da pessoa com deficiência tá aí para isso, né? O juiz não vai determinar que a pessoa com deficiência vá até o fórum. Para quê? Né? Se foi arguido que pela testemunha esse obstáculo, pela parte esse obstáculo da testemunha, o que vai acontecer? O juiz vai determinar que o oficial de justiça vá até essa testemunha, vá até essa residência dela, onde ela se encontra, para acolher o seu depoimento. Então, é um obstáculo que foi arguido pela parte e acolhido pelo juiz. São exemplos, não são situações exclusivas, são exemplos. E assim nós terminamos os atos processuais. Ufa, né? Mas agora nós vamos começar a falar de petição inicial, nós vamos falar de resposta do réu e vamos dizer que começa a ficar um pouquinho mais concreto, a gente consegue visualizar melhor um processo em si. É muito legal a partir de agora. Se você aguentou até agora, não desiste não, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima.